Pessoal, aqui eu não vou implementar todas essas combinações. O que eu vou implementar vai ser simplesmente a gente tem y θ1 x1, θ2 x2, mais θ0, né? Eu vou implementar simplesmente o x1 quadrado e x2 quadrado. Então ficaria θ3 x1 quadrado mais θ4 x2 quadrado. As outras combinações aqui eu não vou fazer implementação. Fica aí o desafio se vocês quiserem fazer. Então vamos aqui no código. Aqui vamos criar uma nova classe. Vou vir aqui em Entities, New Java Class. Aqui eu vou criar um novo pacote também, vou chamar de Preprocessing. E o nome da classe vai ser Polynomial Features. Essa classe, então, ela vai ter um campo inteiro com o grau do polinômio. A gente pode criar um construtor que recebe o grau. A gente simplesmente atribui. Vamos criar também um getter pro grau. E a gente vai ter só um método. O method eu vou chamar de... ele vai retornar uma matriz, né? Eu vou chamar de transform. Aqui ele vai receber a matriz original x. Então aqui eu vou criar uma nova matriz, que vai ser a que a gente vai retornar. Inicialmente ela vai começar com o valor de x. Beleza? E aqui eu vou fazer uma iteração para cada D. E o D ele vai começar no grau 2. Então, porque não faz sentido. Aqui a ideia é a gente fazer uma iteração e a cada iteração a gente adicionar, concatenar a essa matriz aqui, a matriz x elevada ao número. Então, por exemplo, se a gente tem grau 3, então a gente teria x, né, x quadrado e x ao cubo. Se a gente tem grau 4, a gente tem x, x quadrado, x ao cubo, x à quarta, e assim por diante. Então, ele vai começar em 2. Se ele for menor ou igual ao grau, enquanto ele for menor ou igual ao grau, né, a gente incrementa. Daí, então, o que a gente vai fazer aqui vai ser simplesmente concatenar. Então, match vai receber matrix.concat. Aqui a gente vai concatenar no eixo 1, as colunas. O primeiro termo vai ser o x. Esse é o match, na verdade, né? Essa é a matriz. E aí a gente concatena o x elevado a d. Então, quando o grau for 2, ele vai concatenar aqui a matriz, que já é x, o x elevado a 2. Mas se for 3, ele vai concatenar x elevado a 3, e assim por diante. E aqui a gente retorna a matriz. Então vamos vir aqui em Program. Vamos fazer esse teste. Deixa eu comentar isso aqui. Deixa eu só dar um print em y. Deixa eu ver. Então aqui a gente tem y. Se a gente instanciar uma polynomial feature de grau 2, a gente pode transformar o y. Então y vai ser igual a pf.transform. Aqui a gente passa a matriz y. Então aí a gente tem
y e y ao quadrado. Se a gente tiver grau 3, a gente tem y ao quadrado, y ao cubo. E assim por diante. Igual grau 4, né? Y ao quadrado, y ao cubo, y ao quarto. Então, pessoal, eu preparei aqui uma base. Então, aqui o Excel ele coloca esses pontinhos, né? Mas eu vou printar essa base aqui para vocês. Então aqui a gente tem x e a gente tem y. Deixa eu... Aqui no R eu preparei um código só para mostrar visualmente aqui. Então essa base, ela tá dessa forma. Então a gente tem x, a gente tem y, e aqui a gente consegue ver que isso aqui ele segue mais ou menos uma equação polinomial de segundo grau, né? Então vamos carregar essa base e vamos fazer o treinamento sem o polynomial features, para a gente ver o que acontece. Então aqui eu vou ler a classe polynomial, .csv, vamos dar um print na base, para a gente visualizar, comentar isso aqui. Então aqui a gente tem a base, o x e o y. Vamos treinar essa base. Então aqui o x ele vai ser a gente vai dar um split na primeira linha, e aqui o y a gente vai dar um split na segunda linha, na segunda coluna, no caso. Perdão. Então a gente instancia uma regressão, números quadrados, faz o fit, faz o predict. Vamos ver o R quadrado. Então aqui a gente teve um R quadrado baixíssimo. Se a gente salvar isso aqui, deixa eu salvar, vou criar uma nova matriz. Essa matriz ela vai ser a concatenação da base que a gente tem com o y livre que a gente previu no eixo 1. Vou dar um print só para vocês verem. Match. Aqui a gente tem a base original, que é o x e o y, e aqui o y previsto. Só para a gente conseguir visualizar. Então aqui eu vou salvar. Salvar no desktop com o nome de polynomial result. Separador vai ser ponto e vírgula. Só para a gente conseguir visualizar ali no R. Então, se a gente ver aqui no R, eu já preparei um código aqui para a gente printar. Então, a gente vê aqui que a regressão ela não está... Aqui a gente tem muito erro, né? Não está fazendo a previsão de forma correta. Então vamos adicionar as características polinomiais. Se a gente vier aqui, então, instanciar uma polynomial features, vou colocar grau 2, e aqui a gente transformar o x, no caso, né? Então aqui a gente precisa transformar o x. Ou então, antes da transformação, deixa eu printar o x antes da transformação, então print x. Deixa eu só comentar isso aqui, para a gente visualizar o x somente. Então esse é o x. Se a gente adicionar uma característica polinomial, segundo grau, a gente vai ter x e x quadrado. Então vamos fazer o treinamento com essa
essa base X transformada, né? Então aqui vou instanciar um modelo de regressão, dar um fit em XY, o YNew a gente dá um predict. Vamos ver primeiro o R quadrado, qual que vai ser. Então a gente teve um R quadrado muito mais alto do que a gente teve, né, anteriormente, 0,83. Vamos salvar para visualizar. Eu vou fazer a mesma coisa, vou concatenar o YNew a base e salvar em CSV. Vou vir aqui no R. Então aqui a gente tem o modelo, né, muito mais adequado aos dados aqui. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.